Muito bem, bom dia a todos. Nós estamos com a nossa Escola Bíblica Virtual, ao vivo aqui pelo Facebook. Você que vai acompanhar, já está acompanhando, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Compartilhe no seu Facebook esta aula. Nós estamos aqui para facilitar o crescimento através da palavra do Senhor. Eu quero convidar, nesta hora, o Jailton, que ore ao Senhor, Jailton, pedindo a Deus sabedoria e iluminação para este momento da Escola Bíblica Virtual. E logo a seguir, pastor Adenauer pode tomar aí o microfone e fazer a introdução desta aula, que vai ter a participação, além dele, dos diáconos Jailton e Eudóxio e também pastor Marcelo Vale. Os que estão na sala, Lília, Eduardo, sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Jailton, tem que desmutar, Jailton, seu microfone. Bom dia, igreja, bom dia, queridos. Oremos. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. E neste momento, Pai, nós pedimos a direção do Senhor para esta manhã, para o estudo que estará acontecendo agora, para que o Senhor esteja usando cada irmão, cada pastor, cada líder, que estará participando deste momento, de forma que o Senhor esteja usando cada um. Amém. E que o estudo, a mensagem, a Tua palavra, Senhor, possa encontrar corações receptivos, Senhor, e possamos aplicar a palavra nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Continua, Deus, trabalhando durante todo esse dia. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Adenauer, seja bem-vindo aos outros que eu já dei, de repente não ouviram. Vamos lá. Amém. Olá, pessoal, bom dia, pastor Neemias, bom dia, queridos irmãos. Que alegria nós podermos juntos, mais uma vez, participarmos então de um estudo, né, da palavra do Senhor. Hoje, a nossa lição ela tem um tema bastante curioso, aparentemente contraditório, e o autor foi muito feliz nesse encerramento do trimestre, a morte da morte. A morte da morte. A morte, nós sabemos, ela é a grande inimiga da humanidade. A humanidade, ela vive fugindo da morte, né? Nós estamos agora nesse período exatamente fazendo isso, fugindo da morte, período de pandemia, mas durante toda a história da humanidade, o ser humano, ele, por instinto da preservação da vida, ele sempre fugiu da morte. E isso, no aspecto físico, é bastante óbvio, claro e relevante. Nós precisamos mesmo, o nosso instinto de sobrevivência nos leva a tomar determinadas precauções, mesmo quando nós, às vezes, nós nem nos demos conta. Então, por exemplo, nós chegamos num prédio muito alto, tem gente que nem chega perto de alguma sacada, alguma coisa, com medo de cair. Isso ninguém ensinou para ele, foi instinto de sobrevivência. E esse mesmo instinto, por sua vez, ele parece, às vezes, estar como que adormecido, amortecido, pelo menos, diminuído em sua sensibilidade, no que se refere ao aspecto espiritual. E esse é o principal. Então, o ser humano ele deveria temer, sobretudo e principalmente, a morte espiritual, a morte eterna. Mas ela, por vezes, passa despercebido. E muitas vezes, nós também, como igreja, deixamos de focar no tema que é essencial ao cristianismo, que é essencial para nossas vidas, que é o tema da eternidade. Às vezes nós nos relacionamos, nós agimos, nós vivemos, nós fazemos todas as coisas como se tudo fosse exclusivamente essa realidade física
que nós vemos, que nós conhecemos, e como se tudo fosse terminar aqui. E às vezes a gente se volta muito para esse lado, que é importante, que não pode ser esquecido, não pode ser deixado para trás, mas esquecemos também de dar a prioridade para o aspecto espiritual da vida eterna. E olha só que interessante, aqui então começa com o autor fazendo uma afirmação muito importante para nós, é de que a morte será lançada no lago de fogo. Olha que coisa interessante. E a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, e no versículo 14 diz assim, o penúltimo versículo do capítulo 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte morreu, diz o escritor bíblico inspirado pelo Espírito Santo. E olha só, e a consequência disso está no versículo seguinte, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o autor frisa esse trecho, e não haverá mais morte. Glória a Deus por isso. Nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, superaremos esse mal que é a morte. Venceremos esse inimigo. Nós não estamos sujeitos eternamente à morte, porque por meio de Jesus Cristo, ele nos concedeu essa vitória. E muitos podem pensar, então, que nós nos referimos a alguma forma, quando nós falamos em vida, em prosseguimento da vida após o advento da morte física, o que vem à mente de muitos, de forma errada, é a questão da reencarnação. Mas olha, o que Deus preparou para nós é muito melhor do que isso. Pense que é como naquelas partidas de videogame, para que estão mais jovens aí vão entender o que eu estou falando. Então, você está numa partida de videogame, imagina que a reencarnação é você, quando morrer, começar de novo na mesma fase. Você volta, você começa tudo de novo. E enquanto o que Deus preparou para a gente é uma passagem de fase. Nós estaremos na fase seguinte. Então, a Bíblia não nos dá base nenhuma para pensar em reencarnação, porque não teria o menor sentido. Depois da gente viver e passar por imensas provas, imensas tribulações, doença, dor, sofrimento, aí acaba e aí começa tudo de novo para a gente passar as mesmas coisas novamente. Não. O que Jesus preparou para nós, o que Deus preparou para nós, é algo infinitamente melhor. É o restabelecimento de um corpo pleno, de um corpo que não tem pecado, que não tem mácula, e é uma vida eterna em forma de ressurreição. O Senhor vai nos ressuscitar naquele último dia e nós poderemos viver, então, em paz, sem nenhuma dor, sem, como disse o texto que eu li aqui, né, sem choro, sem lágrima, sem doenças, sem sofrimento. E olha que expressão interessante que o autor da nossa lição usa. Ele diz, a morte é um paciente terminal. Então, a morte está morrendo. E está morrendo desde quando? Desde o Calvário. Desde quando Jesus Cristo cumpriu na sua plenitude o plano de salvação que havia sido estabelecido desde sempre por Deus. E quando ele cumpriu, a morte, então, passou a estar com os dias contados, porque quando ele ressuscitou, ele nos garantiu também a ressurreição futura que haveremos de ter. Então, que Deus nos abençoe nesse estudo, para que a gente possa compreender mesmo que o plano de Deus para nós é um plano de vida e de vida eterna, e de vida eterna por meio da ressurreição. Muito bem, pastor Adenal. Então, vamos ao irmão Jailton, que apresentará os próximos pontos. Bom, ponto 1 é o fim da história. Um fato inegável que a morte é inevitável. A morte veio como consequência do pecado. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Para o ateu, por exemplo, como ele não acredita em nada,
morreu, acabou a história, né? A morte para aqueles que seguem a doutrina da reencarnação, e o pastor Adenauer já colocou alguma coisa, é necessário acontecer muitas vezes, pois a pessoa precisa fazer por merecer a salvação. Segundo essa doutrina, Deus jamais perdoaria alguém, pois atrasaria o processo espiritual dessa pessoa. Dessa forma, a justiça de Deus seria como que falha em não premiar cada pessoa pelo que ela faz em seu favor, a seu favor, por meio de obra de caridade. É um ciclo sucessivo de muitas existências, fins da pessoa conseguir tornar-se justa diante de Deus. Nesse sentido, a reencarnação torna seus seguidores escravos deste ciclo vicioso da morte, como o pastor Adenauer colocou aí, né? Fica sempre retornando. E a passagem bíblica que nós temos, de Hebreus 9, 27, diz assim: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vem o juízo, vem a vinda de Cristo, quando vai decretar a morte da morte. Falando sobre a natureza, nossa natureza, o pastor Exaltino coloca alguns fatos aí, algumas coisas para nós, né? Os judeus criam que a alma é o sopro da vida que impregna o corpo. O homem é alma vivente, segundo Gênesis, capítulo 2, 7. No pensamento judaico, o homem é um ser unitário. Corpo e alma não são termos contrastantes, mas sinônimos intercambiáveis. Daí há um termo chamado monismo, né? Eu não vou tratar aqui logicamente, desses termos aí sobre dicotomia, tricotomia, mas só para efeitos de colocar aqui, de mencioná-los, né? Corpo e alma são mortais. Os gregos diziam também que somos como um corpo com uma alma, né? Um corpo é o embrulho da alma imortal. E aí tem a outra concepção chamada dicotomismo. Nesta concepção não há distinção entre alma e espírito, pois não há contraste entre os termos, são sinônimos intercambiáveis. Exemplo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, né? Onde as palavras alma e espírito têm o mesmo significado, né? E há também uma terceira concepção da constituição humana, divulgada muito em círculos protestantes, que é o tricotomismo: corpo, alma e espírito, onde a alma abrange o elemento psicológico, a base da razão, da emoção, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, né? E espírito. Este elemento permite o ser humano perceber questões espirituais relacionadas a Deus. No final das contas, o que acontece é que há uma parte que é material, que é o corpo. E esse, quando morre, vai ao pó. Mas há também uma que é imaterial, seja alma ou espírito, essa permanece. E quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e os transformados terão seus corpos glorificados. Isso a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Como um corpo espiritual, incorruptível, longe do pecado. Se, por um lado, a morte trouxe maldição, desesperança para muitos, com a ressurreição de Cristo, após a morte de cruz, nos trouxe esperança de vida eterna com Cristo Jesus. Então, a volta de Cristo marcará o fim da história e o início de um novo mundo, um mundo sem Deus
aliás, sem morte, sem sofrimento, um mundo de vida plena com Jesus. No segundo ponto aí, quando a trombeta soar. Quando será isso? Em que momento será isso? A certeza do evento, muitos textos bíblicos indicam claramente que Cristo voltará. E em seu discurso sobre o fim do mundo, em Mateus 24 e 25, Mateus capítulo 24, isso em cima da pergunta feita pelos discípulos, porque foi os discípulos que fizeram a pergunta: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Próximo do fim desse sermão, lemos também o versículo seguinte, o 31. Ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todos os ensinamentos nesse discurso, incluindo as parábolas, pressupõem a segunda vinda. De fato, Jesus proferiu esse sermão em resposta ao que eu acabei de falar sobre os discípulos. Além das próprias palavras de Jesus, há muitas outras declarações no Novo Testamento a respeito de sua volta. Na ascensão de Jesus, dois homens vestidos de branco disseram aos discípulos: olha, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então, a segunda vinda também é uma mensagem também que envolvia os apóstolos, né? Os apóstolos também falavam sobre a segunda vinda. E talvez a declaração mais clara e direta que a gente vê de Paulo sobre a segunda vinda está na carta de 1 Tessalonicenses 4, os versículos 15 e 16. Dá só um minutinho, Cris. Vou botar um pouquinho de água. 1 Timóteo, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando será? Né? Quando será essa vinda? A segunda vinda de Cristo é incerta. Há uma incerteza quanto ao tempo. Enquanto a realidade da segunda vinda é afirmada de maneira enfática e clara na Bíblia, o tempo em que ela ocorrerá não o é. Aliás, a Bíblia deixa evidente que não sabemos nem podemos afirmar o tempo exato em que Jesus voltará. Jesus indicou que nem ele, nem os anjos sabiam o tempo do seu retorno, e nem os seus discípulos saberiam. No livro de Marcos, capítulo 13, versículos 32 e 33, diz assim: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu,
nem o filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E aí ele já está dando a dica para a gente aqui, né? Ficar vigilante, ficar preparado, ficar atento. Essa vinda também será visível. Visível será pessoal. Porque da mesma forma que o Senhor se elevou aos céus e foi visto, também da mesma maneira. No Mateus, capítulo 24, 30, diz: E verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, todo olho verá quando o Senhor surgir. Essa vinda também será inesperada. Embora a segunda vinda seja precedida por diversos sinais, Mateus vai colocando isso, né? Jesus vai colocando isso, a abominação da assoladora, grande tribulação, o escurecimento do sol, né? E a gente tem visto aí muitos sinais aí. Pastor Adenauer também citou algumas coisas aí, né? Sobre a pandemia e tantas outras coisas acontecendo. Eles não indicarão o tempo exato da volta de Jesus. Consequentemente, sua volta será bem inesperada para todos, né? Jesus fala que será como nos dias de Noé. Embora Noé tenha empregado aí algum tempo na construção da arca, nenhum de seus contemporâneos, exceto sua família, preparou-se para o dilúvio, né? Os ensinamentos de Cristo indicam que, por causa dessa longa demora antes da segunda vinda, alguns serão levados a um estado de desatenção, distração, né? E o inimigo, ele com certeza vai trabalhar muito em nos manter distraídos nessa questão. Aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, é um tempo de muitos falsos apóstolos, né, pregando aí coisas que não são verdades, quanto à palavra de Deus. Agora, uma passagem que chama atenção também é a passagem das 10 virgens. As 10 virgens estavam esperando, aguardando a chegada do noivo. Todas as virgens tinham as lamparinas, mas somente 5 tinham em suas lamparinas o azeite, né, o óleo. Mas aqui vai um alerta para aqueles que gostam de deixar as coisas para fazer na última hora, né? Gosta de fazer as coisas em cima da hora. Quando o noivo estava voltando, alguém avisou: olha, o noivo está chegando, mas não deu tempo para as 5 virgens imprudentes arrumar lá o azeite para a lamparina. Então, fica aqui aquele alerta, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busca o Senhor hoje, busca o Senhor enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. Por fim, queridos, essa volta de Cristo ela será triunfante e gloriosa. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio cercado de circunstâncias modestas e humildes. Mas agora ele virá com poder e glória. Jesus vai passar um ponto final na história da dor, da miséria, do sofrimento. História esta contada através dos séculos. E Apocalipse 21, 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos
toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Por isso, como diz aqui o nosso autor, o crente espera a trombeta soar e cantar. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Amém. Que soe a trombeta. Muito bem, temos aí então apresentado esses pontos. Não sei se alguém da sala gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário objetivo. Por favor, tem condições de fazer agora, se desejarem, por favor. Pode desmutar e falar. Nós não temos, então vamos ao pastor Marcelo, que apresentará os pontos seguintes. Com a palavra, pastor. Bom dia, meus irmãos. Quem estiver no Face vendo agora e ouvindo agora, e os que forem mais tarde, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você for. A minha parte é: quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. E o texto que nós temos é 1 Coríntios 15, 54 a 58. Eu vou ler os versículos 54, 55 e 57. Diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, abre aspas, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante esse tema porque estamos vivendo um momento singular na história humana. Nunca a morte esteve tão próxima da humanidade. E não escolhe posição social, não escolhe etnia, não escolhe cultura, ou seja, nós estamos vivendo um momento de pandemia mundial e no Brasil já superamos 1 milhão de pessoas que foram infectadas. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas perderam pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, e a dor no coração está muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a humanidade hoje faz uma pergunta: o que é a vida? E faz uma outra pergunta: o que é a morte e o que existe após a morte? Essa lição, ela vai abordar essa questão. O que existe após a morte? Quem somos nós? O que é a vida? Né? E quando nós lemos no versículo 54, a morte foi destruída pela vitória, o autor, o apóstolo Paulo, pegou um texto que se encontra em Isaías 25:8, que diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Quando é perguntado assim, onde está a morte, o seu aguilhão? O apóstolo Paulo pega Oséias 13:14, que fala sobre isso. Ou seja, esse texto e essa lição, ela é muito contemporânea, muito atual, porque vai abordar o que vem a ser a morte e o momento em que a morte será aniquilada. Em Apocalipse 20:14, que muito bem colocou o irmão Jailton, o professor Jailton, então a morte, o Hades, o inferno,
foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Meus irmãos, meus amigos que aqui estão, na volta de Jesus, quando Jesus voltar com seus anjos ao som da trombeta, Deus e a humanidade viverão novamente juntos, porque hoje nós não estamos juntos. Existe uma separação ainda entre Deus e o homem. Por mais que nós tenhamos Cristo em nossos corações, não temos totalmente a comunhão plena, mas acontecerá quando Jesus voltar. Deus está fazendo um novo mundo que se concretizará. O novo mundo iniciado em Cristo, com a sua obra na cruz, será concluído. E é importante entendermos um conceito que às vezes nos causa um pouco de estranheza. É o conceito de já e ainda não. Ele foi formulado por um biblista, um estudioso, chamado Oscar Cullmann, no seu livro Cristo e o Tempo. Quando Jesus veio, ele inaugurou o reino de Deus. E vemos várias passagens que falam sobre isso. O termo em grego é basileia tu theus. Diz assim Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perguntaram os fariseus onde estava o reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de visível aparência, nem se dirá aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, em algumas traduções, dentro de vós. Ou seja, Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a vivenciar o reino de Deus, mas não na sua totalidade. Já temos Jesus em nossos corações, em meio às adversidades, em meio ao luto que muitas vezes impera em nossa sociedade, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando. Nós sentimos a dor, mas nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Já temos Cristo em nosso coração, já vivenciamos o reino de Deus, mas não na sua totalidade. E esta é a tensão existencial do cristão, que já vivencia o reino, mas não de forma plena. Mas os que vivem com Cristo em suas vidas, um dia viveremos eternamente com o Senhor. Enfrentamos as lutas, as dores, a morte com a esperança em Cristo. Podemos nos entristecer, mas não desesperar. Temos o conforto do Espírito Santo, paz além do entendimento. Como é possível ter paz em meio a tantas lutas, tanto dissabores? E acrescento, pensamos até que essa pandemia fosse gerar no homem uma reflexão, e gerou em alguns uma reflexão, mas também enalteceu em alguns a ganância, a arrogância. Meus irmãos e amigos, no Espírito Santo de Deus, em Cristo, temos paz, em meio a tantas lutas, tantas lutas. Na fraqueza, ou seja, quando estamos fracos, Deus nos faz fortes. O já temos Cristo, mas o ainda não. Jesus não voltou para resgatar a sua igreja. Jesus não voltou ao toque da trombeta para nos encontrarmos com Ele nos ares. A esperança da volta de Cristo em que teremos um novo céu e uma nova terra. E a morte será definitivamente vencida. Ou seja, a morte que nos entristece tanto, que é como um aguilhão, como uma agulha que penetra em nossos corações, nos fazendo entristecer, nos fazendo ter saudade dos que foram, dos que perdemos.
ela será vencida. Por isso o tema dessa lição é tão pertinente. A morte da morte. A morte será definitivamente vencida. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Depois você leia. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O tópico 4 vai abordar tudo isto que Cristo conseguiu na cruz. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai. A morte foi ferida na cruz. A morte não mais assusta, entristece, pois nos separa de pessoas que amamos, mas não nos assusta. Ela não é invencível. Cristo a venceu na cruz. Jesus morreu, e o bonito disso tudo, da nossa fé cristã, é que Jesus morreu, mas voltou a viver. Na cruz, a morte continuou viva, mas começou a morrer. Jesus venceu e nós a venceremos. A cruz não sinaliza derrota, mas vitória. Da vida sobre a morte, Jesus ressuscitou. Em meio a tanta dor, de tantas mortes em nosso mundo, nos faz questionar a vida e como vivemos, e a morte, e o que ela significa. Saiba, a morte não é o final, mas o início de uma nova vida. Aceite e viva o Cristo. Busque consolo e amparo. Você não está sozinho. Muitos oram e se interessam pela sua história e pela sua dor. Você que está passando esse momento difícil, e sabemos que muitas pessoas que estão nos ouvindo no Facebook ou dessa reunião pelo Zoom, estão com uma dor profunda em seus corações e questionamentos infindáveis. Mas você não está sozinho. A Igreja de Cristo está orando por você que perdeu seu ente querido, por você que perdeu seu amigo. E saiba que, dentro das nossas limitações humanas, nós amamos vocês. Nós amamos você. Você não está só. Muitos se interessam pela sua história e pela sua dor. Aceite quem venceu a morte. Quem venceu a morte? Jesus. E vamos, como igreja, na volta de Cristo, vermos o fim da morte. Então, neste momento em que tantas pessoas estão a chorar, cremos que um dia a morte morrerá. E só é possível isto porque Cristo morreu na cruz e nos resgatou. Deus te abençoe. Deus console o seu coração. E saiba, você é muito importante para Deus. Amém. Amém. Alguém na sala gostaria de perguntar ao pastor Marcelo, fazer alguma abordagem objetiva, alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu? Por favor, pode fazer agora. Quem desejar. Senão a gente vai prosseguir. E agora o irmão Eudóxio, diácono Eudóxio, que será um instrumento de Deus para nos abençoar seguindo esta lição. Ele tem que desmutar o microfone e então apresentar para a gente o próximo tópico.
Pois não, irmão Eudoco, seja bem-vindo, querido. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu tive um pastor na década de 90, do século passado, que era essencialmente evangelista. Eu tive a oportunidade de fazer várias viagens com ele, de automóvel, de carro. Fui daqui para São Luís do Maranhão de carro com ele. Fui daqui para Montevidéu de carro com ele. Fomos a Salvador 2 vezes. E nós tivemos a oportunidade de viajar muito. E ele me marcou porque em cada lugar que a gente parava, quando ia abastecer o carro, que o frentista vinha e pegava ali a mangueira para colocar a gasolina no carro, ele se aproximava, às vezes de braço cruzado, e perguntava: se você morre hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Se você morre hoje, você vai para o céu ou para o inferno? E aí ele começava a falar de Jesus, que Jesus havia morrido, que Jesus tinha sido crucificado, e pregava a verdadeira teologia que os batistas sempre pregaram e que a gente andou ou tem andado meio fugido dela. De um modo geral, não se prega muito em que se há 2 grupos de pessoas nesta vida: aqueles que estão salvos e aqueles que estão perdidos. E a gente chegava, vamos entrar no restaurante, vamos pedir o cardápio, vamos ver. Quando o garçom vinha, ele virava para o indivíduo e perguntava: se você morre hoje, você vai para o céu ou para o inferno? O título que me deram para que eu falasse hoje é Vitória e Perseverança. Nós já temos a vitória, que a nossa vitória está na vitória de Jesus, na cruz do Calvário. E que Paulo tão bem ele vai demonstrar nos versos que o pastor Marcelo já declinou agora há pouco, mas que eu vou repetir, porque está, inclusive, dentro do meu script, do item 5, que é o canto de vitória. O canto de vitória e um convite a chamado à perseverança que Paulo faz. E ele vai dizer: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, e aí vem a palavra de perseverança. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E isso nos reporta ao ensino de Jesus, naquele momento em que ele comunica aos seus discípulos e diz a eles: olha aqui,
eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Um dia vocês irão, mas agora vocês não poderão ir. Até Pedro vai, na sua intrepidez, vai dizer, olha, eu quero estar com o Senhor, eu não vou abandonar nunca. E aí Jesus ensina, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugares. Se eu for, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Jesus, então, faz a grande revelação para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. A morte vai morrer. A morte vai para o fogo eterno, como diz o próprio apóstolo Paulo. Mas nós, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, mas precisamos ser irmãos, precisamos ser perseverantes. João vai escrever lá no livro de Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança é uma palavra que a gente precisa buscar. Em Romanos 8:32, ao segundo canto de vitória que Paulo escreve, e que é muito lindo, quando ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou diante dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos amparados fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Perseverar e guardarmos o que temos. Já foi dito aqui que quando o som da trombeta ecoar, eu irei com Jesus me encontrar. Mas isso nos reporta a Jesus sempre. Porque a gente sabe que a morte vai morrer e que nós vamos viver. E Jesus vai dizer, lá em Mateus 5, que exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Além de sobrevivermos, além de termos uma nova vida, vamos ter também um galardão
que Jesus nos vai dar. Não sei que tipo de galardão. Não pergunte ao pastor Neemias Lima, nem ao pastor Marcelo, nem ao pastor Adenauer, porque eles também não vão saber que tipo de galardão. Sabemos que é uma coisa preciosa, mas não podemos identificá-la, não sabemos identificá-la. O poeta do cantor cristão, ele vai dizer que são estrelas. E uma coroa e estrela, ele disse, na coroa estrelas preciosas terei, quando o sol não aqui mais raiar. Quando Deus me acordar e da tumba me erguer, eu irei com Jesus. O crente tem essa espera. O crente tem essa certeza. E essa é a nossa teologia. Que quando Cristo voltar, nós subiremos com ele. Estejamos vivos ou mortos. Mas se perseverarmos, receberemos o galardão que ele tem para o crente. Paulo já diz, o crente não morre, o crente dorme no Senhor. Um abraço e que Deus nos abençoe. Amém. Alguém da sala gostaria de perguntar ao irmão Eudox alguma observação? Por favor, pode fazer objetivamente também. Eu não percebo ninguém. Vamos então ao pastor Adenauer, que fará a conclusão. Amém. Então vamos continuar, vamos para a conclusão. Então, de tudo que vimos, queridos, de que a morte ela está com os dias contados. A morte não será suficiente para nos deter. Não porque temos algum mérito, não, nada disso, mas porque somos alvos do amor de Deus, somos alvos do plano de salvação do Senhor por nossas vidas. E Ele haverá de nos dar a vitória final sobre a morte por meio da ressurreição. Então, vamos pensar aqui, pensar e agir. A vida cristã, ela inclui bênçãos materiais, evidentemente, é verdade, porque o Senhor diz que Ele supre todas as nossas necessidades e dentre essas necessidades, certamente, nós precisamos de coisas materiais e Ele nos abençoa muito mais além do que nós precisamos. Só que nós devemos ter em mente, queridos, que esse não deve ser o foco, esse não deve ser o principal, esse não deve ser o centro da nossa vida, porque o crente, o cristão, que vive pensando apenas nas coisas deste mundo, ele é um infeliz, porque ele deixa de lado, ele deixa para trás o que é mais importante, e o mais importante é a vida eterna, onde estaremos com o Senhor Deus. Retornaremos à situação anterior à queda, quando Deus criou o homem perfeito, e o homem andava com Deus, e o homem convivia com Deus o tempo todo, era uma constante. O homem pecou, afastou-se do Senhor, e então nós teremos essa situação restaurada. Viveremos novamente, andaremos novamente com o Senhor, da forma como Ele nos permitirá fazer. Então, glória a Deus por isso. Então, vamos valorizar a vida eterna, que nós recebemos por um presente dado pelo Senhor para nós. Vamos valorizar, vamos colocar isso em evidência, e deixando, então, de lado esse ramo do cristianismo, para não dizer dessa heresia que vem tomando corpo cada vez mais forte nos nossos dias, de um cristianismo voltado para as bênçãos materiais, para as coisas deste mundo, como se isso fosse durar para sempre. Na verdade, o que a Bíblia nos orienta é que isso será comido, isso será extinto, e o que prevalecerá, o que permanecerá, o que é eterno, é o nosso espírito, as bênçãos espirituais, o convívio com Deus e o nosso corpo, que será restaurado de forma incorruptível na ressurreição. Cristo sobre todo o nome, e é por Cristo que todo joelho se dobrará.
Todas as pessoas um dia, aqueles que serviram a Cristo e aqueles que não serviram, haverão de reconhecer o senhorio do Senhor. Só que para parte dessas pessoas terá sido muito tarde. Então, se você, meu querido, que está nos acompanhando, quem sabe pelo Facebook, ainda não tem essa consciência de que é necessário se render ao Senhor, faça isso agora. Ajoelhe onde você estiver, clame pela misericórdia de Deus em sua vida e reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Só por Jesus e apenas por Jesus é que o homem pode ser salvo. Só por Jesus e apenas por Jesus é que nós um dia venceremos a morte de forma definitiva e poderemos usufruir para sempre das benesses do céu e da salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida e o Espírito Santo te mover o seu coração para que você tome essa decisão. Ele, só Ele, deve ser o nome sobre todos nós, sobre toda a nossa vida. Que Deus te abençoe muito, querido, em nome de Jesus. Amém, pastor Adenauer. Eu quero convidar todos agora que apresentaram a lição, fazer um ping-pong bem rápido, bem objetivo. Por exemplo, o professor Jailton, desmute aí o seu microfone. O Jailton falou, por exemplo, contou uma metáfora muito interessante. Desmute o microfone, por favor, Jailton. Uma metáfora muito interessante que Jesus contou, que era sobre das 10 virgens, e elas não tinham lâmpada, noivo. É uma história, uma metáfora que aplicava a isso, a esse momento tão precioso, e o irmão lembrou muito bem. Quem é o noivo que a metáfora quer apresentar? Hein, Jailton? Vamos lá? Não, já está desmontado. Pastor, o senhor pode repetir aí? Quem é o noivo que aquela parábola... travada aqui no... Quem é o noivo que aquela parábola quer apresentar? Sim, o noivo é Cristo, é Jesus. E ele está vindo, né? E aqui é uma palavra principalmente para a igreja, né? Que está falando de 10 virgens. 5 se prepararam. Não é isso? 5 estavam preparadas com óleo para o momento próprio. Essa preparação é a nossa vida em atividade com Cristo, né? O nosso relacionamento, a gente está vivendo em Cristo Jesus. Quantas outras, elas não estavam preparadas, né? A sua internet, amigo... Deixa para buscar Deus, ou deixa... Né? A gente vai se afastando de Deus, não é isso? Então, quando o anúncio do noivo, né? Olha, o noivo está voltando, o noivo está vindo aí. Então, quando essas virgens receberam o comunicado, já não tinha mais tempo. Ok, né? bom. Então, objetivamente, para a gente fechar. Aquela pessoa... Sim, para aquela pessoa que está deixando para buscar Deus em última hora, não vai dar tempo. Entendeu? Hoje é o tempo de se buscar Deus. Muito bem, irmão Jailton. Graças a Deus, querido. Vamos lá, irmão Eudóxio, é um ping-pong objetivo. A perseverança, irmão Eudóxio, o diácono aí, é do crente ou é de Deus? Como é que é essa questão da perseverança que o irmão falou no seu ponto? Desmute o microfone, irmão Eudóxio, e responda aí para a gente. É a nossa perseverança, é a nossa busca constante de estar próximo de Deus. É o caminho da santificação que ele coloca para nós, né? É como a nossa caminhada aqui é como aquele atleta que corre os 100 metros, que ouve aquele disparo da arma, então ele começa a correr. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós começamos a nossa caminhada. E essa caminhada tem que ser perseverante, porque ela vai acabar um dia no céu. Muito bem, meu Eudóxio. Isso não significa que a pessoa, pecando, estará afastada desse programa de vida após a morte com Deus, não é isso? Verdade. Mas Paulo vai dizer também, aí a gente já entra na teologia do galardão, e cada um vai receber o galardão
de acordo com o seu trabalho. Está lá em Coríntios verdade. 3. É verdade. Eu não posso ter o mesmo galardão de um cristão, sobretudo do primeiro século, e até neste período que teve ali seu corpo queimado numa fogueira, e para ele negar Jesus, ele não quis. Então, mas isso aí Deus vai fazer, como o irmão... Acho que o irmão mesmo disse, nenhum de nós é capaz de responder como será. Pastor Marcelo, esse ping-pong objetivo aqui, por favor, responda aí, desmute e responda para a gente. Há alguma lógica, pastor Marcelo, nessa proposta de a morte da morte? Crer na ressurreição e viver eternamente com Cristo, isso é alcançado pela lógica, pela razão? Como é que é isso aí? A razão da fé. A razão da fé. Da fé salvadora. Porque, na verdade, a fé ultrapassa o conhecimento racional. Né? A racionalidade não consegue abarcar a grandeza da obra de Cristo, nem a grandeza do que Deus fez através de Cristo Jesus. Em Cristo, nós já vivenciamos o reino de Deus com a percepção do amor, do grande amor de Deus, do consolo em nossos corações, mas temos a certeza que quando Cristo voltar, a morte, que é um grande aguilhão que atinge a humanidade de forma terrível, será vencida e não mais existirá, e as lágrimas serão secadas. Amém. Fé em Cristo Jesus, então, que a Amém. gente vai morar com ele para sempre, não é verdade? É verdade, verdade. Muito verdade. bem. Pastor Adenal, para a gente fechar esse ping-pong aqui, me deu vontade de fazer isso com vocês, por isso nos intervalos eu não fiz. Todos os professores, lição maravilhosa e muito bem apresentada. Pastor Adenauer, resuma aí objetivamente o que, por exemplo, as pessoas apresentam, e aqui não vai nenhuma palavra de desprezo às pessoas que creem nisso, mas a gente fundamenta pelo que a gente vê na Bíblia e crê na Bíblia, assim, reencarnação e ressurreição. Irmão, objetivamente, sintetize. O que é a proposta de reencarnação? A reencarnação, pastor, é um ensino de que, na verdade, o espírito ele é imortal, e quando o corpo morre, o espírito ele renasce em uma outra criança, e aí ele continua, e depois ele morre de novo. E a ideia dos que acreditam nisso é que haveria uma purificação ou não, dependendo da forma da vida como a pessoa vivesse nesta encarnação, a outra ela seria melhor ou pior, e a origem, né, hinduísta disso é que ela fosse melhorando até se tornar um deus. E, na verdade, essa proposta não encontra respaldo na Bíblia, e ela não encontra respaldo na lógica, porque, pelo que nós conhecemos o ser humano ele não progride dessa forma. Em cada encarnação, ele ia fazer coisas ruins, ele ia sempre pecar, ia sempre praticar o mal, ia sempre continuar no mesmo estágio. O homem, ele não tem essa evolução. Desculpa, a doutrina formulada, se não me falha a memória, tem uns 200 anos ou mais, eu digo formulada pelo que conhecemos hoje, sim, embora a ideia seja milenar. E, na verdade, 200 anos para cá, a gente vê o homem tão mal quanto o homem lá do início da vida, não é verdade? Exatamente, o homem não melhora na sua essência porque justamente é consequência da queda, do pecado, né? Então, enquanto ele estiver sob esse jugo do pecado, estará sendo ruim. E a ressurreição, a proposta da Bíblia, objetivamente, é... A ressurreição é uma coisa maravilhosa, porque não depende de nós, significa Deus refazendo, Deus recriando, ele nos dando um corpo incorruptível, um corpo que não está sujeito mais ao pecado, e restabelecendo o sopro da vida. Então, assim como aconteceu com Jesus Cristo. Então, a nossa vida eterna não é de uma alma vagueando por aí, uma alma solta, como um fantasma, mas como Cristo, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo, ele comia, ele se alimentava, ele se reunia com as pessoas. Então, nós teremos um corpo eterno, que não está sujeito à doença, à dor, a pecado, a nada de ruim. É uma coisa maravilhosa que só Deus pode fazer por nós. Muito bem. E curioso, para fechar, é que, via de regra, todo mundo crê na vida após a morte.
Isso aí com exceções. Mas aí as pessoas pensam em formas diferentes. E a proposta que entendemos pela Bíblia, que apresentamos nesta aula, é que em Cristo você vai viver eternamente e vai estar com Ele para sempre no céu. Precisa de Cristo, porque sem Cristo a pessoa vai perecer. Que maravilha, aula maravilhosa, parabéns, pastor Adenauer, diácono Jailton, diácono Eudóxio e pastor Marcelo. Vamos orar então, encerrando, lembrando que hoje às 18 horas nós voltaremos neste mesmo canal aqui para a celebração da noite. E se Deus permitir, nós teremos ali a adoração com a banda jovem, pastor João Marcos, Leon. Hoje a nossa ministra de música, a Gisele, está completando aniversário. Depois vocês perguntem a idade a ela, né? Não é elegante dizer aqui, mas é muito jovem. E ela hoje está descansando com a família, merecidamente. E vamos ter adoração, louvor com esse pessoal também que abençoa muita gente e tem participado de todos os cultos, né? O pastor João Marcos. E se Deus quiser, eu vou pregar, uma mensagem quando o desânimo bate a porta do coração. Então, vamos estar juntos, se Deus quiser. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento tão precioso de ensino. Que estes ensinos tenham sido abençoadores para todos aqueles que ouviram. E que os frutos sejam dirigidos para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que